não só seria possível, como seria necessário e indispensável. A questão é esta. Há quem diga que as crises são simultaneamente ameaça e oportunidade. E quando o Governo apresenta este orçamento como de resposta à crise, fala exatamente da pior maneira, porque concretiza a ameaça para os que menos têm e menos podem, para os trabalhadores, para os reformados, para os jovens, e abre enormes, extraordinárias oportunidades justamente para aqueles que andam a amassar lucros de milhões com a crise que a maior parte do povo está a pagar. Ora bem, um orçamento está feito de opções e coloca em cima da mesa questões concretas que traduzem opções políticas e filosofias e maneiras de estar na política e escolher de que lado é que nós estamos. E quando se trata de escolher de que lado é que nós estamos, nós verificamos que é uma irresponsabilidade manter estas políticas que ao longo desta década traduziram-se numa estagnação do ponto de vista da atividade económica do país. O déficit de que tanto se fala e que é agitado como uma verdadeira arma de destruição maciça em relação às políticas económicas, o endividamento externo do país, a dívida pública, que não é exatamente a mesma coisa, todas estas matérias são, como nós temos dito, uma espécie de dor reflexa da estagnação económica. Aperta-se o garrote sobre quem trabalha, aperta-se o garrote sobre as micro, pequenas e médias empresas e o déficit volta, de facto, a ser usado como uma espécie de versão 3.0 do discurso da tanga. Já vimos este filme com Durão Barroso, já vimos este filme com Teixeira dos Santos quando o PS chegou ao poder e agora não há o culpado do antecessor para se utilizar no discurso, utiliza-se a grande surpresa de um orçamento retificativo que é apresentado em setembro, outubro, salvo erro, e que agora em janeiro, fevereiro, em janeiro, se vem dizer que grande surpresa o déficit era desta dimensão, 9,3%. Esta situação só revela que é preciso apostar no aparelho produtivo, na atividade económica, no crescimento económico. Nós nunca vamos sair desta situação continuando a desmantelar postos de trabalho, continuando a destruir a economia, continuando a castigar aqueles que têm, de facto, a possibilidade de puxar pelo país, que é, de facto, um setor enorme ao nível da produção nacional, que essa sim é a melhor resposta para combater os problemas que nos vêm ao nível da dívida externa, ao nível do déficit, dos muitos déficits que o país tem. Porque, digamos assim, o déficit social não é menos preocupante do que o déficit das contas públicas. E o endividamento das famílias, que já ultrapassou o rendimento disponível, já vai em 106% salvo erro do rendimento, não é menos grave do que a dívida pública. O que isto levanta é, de facto, a necessidade de uma receita, digamos assim, completamente diferente. E desse ponto de vista, seria, voltando ao início, respondendo à sua pergunta, seria essencial optar por um orçamento diferente que fosse buscar o dinheiro onde ele está. Porque o problema é esse. Esta semana foi anunciado, os 4 maiores bancos portugueses tiveram 4 milhões de euros de lucro por dia. E, portanto, não se pode dizer que não há dinheiro, ele está todo junto nos mesmos sítios. E está a ser acumulado, amassado, à custa dos sacrifícios que, isso sim, estão a ser feitos pela esmagadora maioria do povo português. E pelo pequeno comércio, pela pequena indústria, pelos microempresários e pelos trabalhadores por conta de outra que não têm como escapar a estas situações dramáticas que são impostas, de facto, por opção política de quem está a governar e em grande sintonia nas questões essenciais entre o PS, o PSD e o CDS. O Rui Alves Veloso foi esse aumento que citou em 2009, mas a última década tiveram uma perda de poder de compra de 4%. E, portanto, nem esse aumento de 2009 compensou o verdadeiro assalto que tem sido, ano após ano, os falsos aumentos que não são, nem atualizações chegam a ser, durante os últimos mais que 10 anos, mas concentrando-nos na última década, 4% de perda de poder de compra em termos reais para os trabalhadores que têm salários mais baixos e 7% para as categorias média alta da administração pública e, portanto, nem isso compensou. Eu estou a falar em termos globais, incluindo esse aumento de 2,9% do ano passado. E, portanto, ainda estamos muito longe de retomar ou de compensar os trabalhadores por aquilo que tem sido a degradação das suas condições ao longo dos últimos anos. E esta é uma questão central. Apesar de tudo, quero aqui também registar que continuo sem perceber, não sei se são só os telespectadores lá em casa ou sou só eu, continuo sem perceber se o PSD e o CDS concordam ou não com o congelamento salarial. Sem perceber qual é a alternativa que o PCP encontra para continuar a pagar esta despesa pública. Já agora também gostava de perceber. Só para continuar, eu vou isso, respondo com todo o gosto, mas só para a gente poder continuar a conversa, eu não percebi, não sei se vou perceber. Mas é fácil explicar. Se o CDS concordam ou não com o congelamento salarial. É fácil explicar. Não, aquilo que é essencial, rapidamente, aquilo que é essencial é perceber.
esta decisão, do nosso ponto de vista, não há volta a dar. Como se sabe, portanto, acha que não há volta a dar? Não há volta a dar no que toca ao corte da despesa. Obviamente, tem a noção que o CDS acha que podia fazer diferente com a diferenciação está salarial. relativamente acima em relação ao peso da despesa com os salários públicos em relação ao PIB. Nós temos um PIB que tem vindo a estagnar e até a crescer. O desejo do PSD seguramente é que todos os funcionários públicos sejam aumentados. O desejo do PSD. O desejo do PSD. Agora, reconheço que a situação que aqueles senhores deixaram no país não vai ser fácil terem um crescimento salarial que todos sejam. Esta aqui é uma questão central. Nós temos, como estamos a dizer há muito tempo e desde o início deste programa, eu já disse, um orçamento que é feito de escolhas. E a questão é de saber onde é que se vai buscar o dinheiro. Porque esta é uma questão incontornável. Porque o dinheiro que se vai buscar, e a escolha de a quem e aonde, é que depois é a condição sine qua non para o investimento e a despesa social, etc. E depois a forma como se vai aplicar esse dinheiro. Nós continuamos, pelos vistos, continuamos numa situação. Há impostos que devem baixar e há outros que podem perfeitamente subir e até outros que devem ser criados. A tributação das mais-valias bolsistas. Concorda que seja criada? E acha que isso o PSD e o CDS concordam e o PS até hoje nunca concordaram. Já agora deixem-me só terminar. É que há impostos que devem ser criados porque 1.000 euros ganhos por um trabalhador ou por um pequeno comerciante pagam um imposto, 25%, 30%, vamos lá ver. 1.000 euros ganhos numa transação bolsista a vender ações não pagam imposto nenhum. Isto é imoral. Não venham falar em crise, em sacrifícios e em dificuldades, quando há pessoas... Isso é retórico, eu quero saber quanto é que isso dá em termos de acréscimo de receita para perceber se resolve o problema ou não. Olha, em termos, por exemplo, do offshore da Madeira são 1.090 milhões de euros. Primeiro exemplo. Está muito longe de estar. E podemos, outra proposta que já temos dado, é falso aquilo que o deputado João Paulo Correia dizia há pouco, nós não temos propostas e temos uma visão negativista. Temos uma visão positiva de que isto pode ser muito diferente se houver coragem política para enfrentar os interesses instalados. Nomeadamente esta situação que nós apontamos como proposta concreta. Política de IRC. Aumentar 10%, ou seja, 2,5 pontos percentuais, no IRC, a tributar às grandes empresas com lucros superiores a 50 milhões de euros. Não a carga fiscal para quem não paga. Eu acho legítimo. O problema é que os servidores por conta do trem, até os reformados e os microempresários pagam com língua de pau. E aqueles que mais ganham e amassam fortunas de milhões com os sacrifícios dos outros, continuam a rir-se da crise e a ganhar e não pagar impostos. Mas deixem-me só terminar. Eu vou terminar com esta questão. Falta a segunda parte da proposta. A primeira proposta é, de facto, tributar aqueles que andam a amassar milhões de lucros com a crise. E, por outro lado, desagravar, diminuir os mesmos 10%, ou seja, os mesmos 2,5 pontos percentuais, para as micro e pequenas empresas, que de facto enfrentam as dificuldades tremendas e ainda andam às voltas com um PEC que foi criado pelo mesmo arco da mesa do orçamento, que notoriamente, também aqui neste debate, não fosse lá dentro no plenário, notoriamente demonstra uma identificação muito grande quanto ao essencial e grande discordância quanto à alternativa de fundo que é aqui apresentada. E desse ponto de vista não temos volta a dar. João Paulo Correia. Se eu acreditasse que o Primeiro-Ministro estaria disponível para uma inversão de políticas e para assumir-se de facto como governante de esquerda, coisa que não é nem quer ser, eu diria que a medida melhor para esta situação era ter a coragem política de enfrentar, de facto, as orientações que estão a tentar ser impostas a partir da Agenda de Lisboa e da Comissão Europeia e dizer que este modelo económico e de finanças públicas que está a ser imposto aos Estados-membros da União Europeia é insustentável para o nosso país, pelo menos. Cada povo tem que falar por si. Por este país, temos que dizer que isto é insustentável e que esta coisa da moeda única e o euro e os 3% do déficit e estes ditames do Pacto de Estabilidade e de falsa convergência que têm vindo a ser assumidos ao nível da União Europeia nestes últimos anos é insustentável. As pessoas já não aguentam e não é por acaso que há muita gente que hoje em dia começa a pôr em causa os resultados concretos para a sua vida desde que entrou em vigor o euro e a moeda única. E isto significa que quer as privatizações da aeroportos, da TAP, etc., estes modelos e estas opções políticas e económicas que estão em linha, de facto, entre a direita, o PS, a Comissão Europeia e os grandes grupos económicos, têm, de facto, que ser postos em causa e têm que ser recusados.